Ela era ignorada pelo marido milionário, até que uma mensagem mudou tudo. Quando ele viu aquela notificação no celular dela, o ciúme tomou conta e revelou um sentimento que ele nunca imaginou que existisse. De onde você está assistindo essa reviravolta? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que acontece depois vai te surpreender. O relógio de parede da sala marcou as 12 badaladas com uma solenidade quase cruel, cada golpe ressoando contra as paredes do apartamento como um lembrete de tudo o que faltava. As velas sobre o bolo de aniversário haviam começado a derreter há mais de 1 hora, formando rios diminutos de cera branca que escorriam lentamente em direção à cobertura de chocolate, arruinando as letras cuidadosamente traçadas que soletravam Feliz 55 anos. Clarice permanecia sentada à cabeceira da mesa, com as mãos cruzadas sobre a toalha de linho bordado que havia pertencido à sua avó. O aroma da moqueca capixaba que havia preparado com tanto esmero se misturava com o perfume de lavanda das velas, criando uma atmosfera que oscilava entre o acolhedor e o melancólico. Os pratos de porcelana, aqueles que só usava em ocasiões especiais, refletiam a luz tênue das velas como pequenos espelhos de expectativas quebradas. Havia disposto tudo com o cuidado meticuloso que a caracterizava. O vinho tinto repousava na jarra de cristal, respirando desde as 7 da noite. Os guardanapos de tecido formavam leques perfeitos junto a cada talher. Até mesmo havia colocado o vaso com gérberas vermelhas no centro exato da mesa, embora fazia anos que Otávio havia deixado de lhe trazer flores. Seu reflexo na janela que dava para a Avenida Paulista lhe devolvia a imagem de uma mulher elegante, com o cabelo castanho preso num coque baixo e um vestido cor vinho que ressaltava a delicadeza de seus traços. Mas seus olhos, aqueles olhos castanhos que outrora brilharam com a intensidade de quem acredita em finais felizes, agora pareciam opacos, velados por uma tristeza que se tornara tão familiar quanto sua própria pele. 55 anos, mais da metade de sua vida transcorrida, e ali estava, esperando por um homem que provavelmente nem se lembrava que dia era. O celular descansava sobre a mesa, mudo como uma testemunha inútil. Havia checado dezenas de vezes nas últimas horas, esperando uma mensagem, uma ligação, qualquer sinal de que Otávio estava a caminho. Mas a tela permanecia escura, indiferente à sua angústia. Clarice fechou os olhos e deixou que as memórias a envolvessem como uma maré inevitável. 30 anos atrás, quando conheceu Otávio naquela festa da embaixada, ele havia sido tudo o que ela imaginava num homem. Encantador, ambicioso, com um sorriso que prometia aventuras e um olhar que a fazia sentir-se a única mulher no ambiente. Havia-a cortejado com a intensidade de quem conquista territórios, enviando-lhe buquês de gérberas vermelhas toda manhã durante 3 meses, escrevendo-lhe cartas que ela ainda guardava numa caixa de madeira no fundo do armário. Em que momento aquele homem apaixonado se converteu no fantasma que agora habitava sua vida? Quando exatamente haviam deixado de se ver, de se tocar, de existir um para o outro? O som de uma ambulância atravessando a noite paulistana a arrancou de seus pensamentos. Levantou-se lentamente, sentindo o peso de cada um de seus anos nas articulações, e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade pulsava com sua vida noturna habitual. Casais que caminhavam de mãos dadas, grupos de jovens que riam a caminho de algum bar, turistas que fotografavam os edifícios iluminados. Todos pareciam ter um lugar ao qual pertencer, alguém com quem compartilhar a noite. Ela só tinha um apartamento de 200 metros quadrados, no bairro dos Jardins, decorado com móveis que custavam mais que o salário anual da maioria das pessoas, e um vazio tão profundo que às vezes temia cair nele e nunca encontrar o fundo. O relógio marcou 00:30. Clarice voltou à mesa e, com movimentos mecânicos, começou a recolher os pratos intocados. A moqueca iria para a geladeira, onde provavelmente permaneceria esquecida até que a empregada doméstica a descobrisse dias depois. O vinho guardaria para outra ocasião que nunca chegaria. O bolo. O bolo jogaria no lixo antes que Otávio pudesse vê-lo, antes que ele soubesse que ela havia esperado, que ela ainda esperava. Porque isso era o que mais doía.
não o esquecimento em si, mas a evidência de sua própria esperança. Apesar de tudo, apesar dos anos de jantares solitários e conversas interrompidas, apesar das noites em que ele chegava quando ela já dormia e partia antes que despertasse, Clarice seguia esperando. Seguia preparando jantares especiais, seguia comprando vinho de que ele gostava, seguia vestindo roupas bonitas embora ninguém fosse vê-las. E essa esperança, essa maldita esperança que se negava a morrer, era a corrente mais pesada de todas. Enquanto cobria a moqueca com filme plástico, escutou o som da chave na fechadura. Seu coração deu um salto involuntário, aquele reflexo pavloviano que nem os anos de decepção haviam conseguido extinguir. Mas não se moveu da cozinha. Não correu para recebê-lo como teria feito antes. Simplesmente continuou com sua tarefa, fingindo uma calma que estava muito longe de sentir. Os passos de Otávio ressoaram no corredor de mármore. Podia imaginá-lo perfeitamente, afrouxando a gravata, deixando a pasta sobre o aparador da entrada, revisando a correspondência com o olhar ausente de quem tem a mente em outro lugar, sempre em outro lugar. Clarice? Sua voz chegou da sala, ligeiramente surpresa. Por que há velas na mesa? Ela não respondeu imediatamente. Terminou de guardar a comida na geladeira, limpou as mãos no pano de prato e só então saiu ao seu encontro. Encontrou-o de pé junto à mesa, observando os restos da celebração fracassada com expressão confusa. Otávio Medeiros era um homem que o tempo havia tratado com gentileza. Aos seus 58 anos, conservava uma figura atlética, fruto das sessões de academia que nunca perdia, e seu cabelo, agora salpicado de grisalho, lhe dava um ar distinto que seus sócios de negócios admiravam. Vestia um terno azul marinho impecável, provavelmente de algum estilista italiano, cujo nome Clarice havia esquecido. E usava o relógio suíço que ela lhe presenteara no último aniversário, aquele que ele havia aceitado com um beijo distraído e um obrigado, querida, que soou a formalidade. Era meu aniversário, disse Clarice, e sua voz saiu mais firme do que esperava. Mas suponho que você esqueceu. Observou como a compreensão se abria caminho no rosto de seu marido, seguida rapidamente pela culpa, e finalmente por aquele gesto de contrariedade que ela conhecia tão bem. O gesto de quem considera que os sentimentos dos outros são um inconveniente. Meu Deus, Clarice, me desculpe, disse ele passando uma mão pelos cabelos. A reunião com os investidores japoneses se estendeu mais do que o previsto, e depois houve um jantar de negócios que não podia recusar. Você sabe como são essas coisas. Ela assentiu lentamente. Sim, sabia como eram essas coisas. Levava 15 anos sabendo. Vou compensar você, continuou Otávio, aproximando-se para beijá-la na bochecha com aquele gesto automático que havia substituído qualquer demonstração genuína de afeto. Este fim de semana, vamos àquele restaurante que você gosta, o do Ibirapuera. Ou podemos fugir para Búzios, faz tempo que não vamos. Clarice o olhou fixamente, estudando aquele rosto que outrora havia amado com toda a intensidade de sua juventude. Procurava algo, qualquer coisa, que lhe indicasse que ele entendia o que havia feito. Mas só encontrou a impaciência de quem quer resolver um problema o mais rápido possível para poder passar a assuntos mais importantes. Não precisa, murmurou ela, afastando-se suavemente. Estou cansada. Vou dormir. Deixou-o ali, de pé junto à mesa com os restos de uma celebração que nunca ocorreu, e caminhou em direção ao quarto com passos que ressoavam no silêncio como uma sentença. Não chorou. Fazia muito que havia esgotado as lágrimas para esse tipo de decepções. Simplesmente se despiu, vestiu a camisola de seda que ninguém admirava e se meteu na cama enorme que compartilhava com um estranho. Antes de fechar os olhos, teve um pensamento que a estremeceu. Levava anos esperando que algo mudasse, que Otávio a visse, que seu casamento recuperasse a magia perdida. Mas naquela noite, pela primeira vez, se perguntou se talvez o que devia mudar não era ele, mas ela mesma. A ideia ficou suspensa na escuridão, perigosa e tentadora como o primeiro passo em direção a um precipício desconhecido. Os meses que se seguiram àquele aniversário esquecido
transcorreram com a monotonia previsível de uma vida construída sobre rotinas vazias. Clarice levantava-se toda manhã às 7, preparava o café que Otávio bebia em pé, enquanto checava e-mails no celular, e o despedia na porta com um beijo que mal roçava o ar. Depois, as horas se estendiam diante dela como um deserto interminável. O apartamento, com seus tetos altos e suas janelas que emolduravam o céu de São Paulo, havia se convertido numa gaiola dourada. Cada cômodo guardava o eco de conversas que já não aconteciam, de risadas que se haviam extinguido há décadas. Clarice vagava pelos corredores como um fantasma em sua própria casa, reorganizando objetos que não precisavam ser reorganizados, folheando revistas que não lhe interessavam, esperando que o tempo passasse. Seus dias tinham uma estrutura rígida que ela mesma havia criado para preencher o vazio. Às segundas, assistia ao clube de bridge com as esposas de outros empresários, mulheres com as quais trocava sorrisos corteses e fofocas superficiais. Às quartas, tinha hora marcada no salão de beleza, onde passava horas submetendo-se a tratamentos que prometiam apagar as marcas do tempo. Às sextas, almoçava com sua irmã Fernanda, a única pessoa diante de quem podia se permitir certa honestidade, embora mesmo com ela havia temas que evitava tocar. Mas era nas tardes quando a solidão se tornava mais aguda. Aquelas horas mortas entre o almoço e o jantar, quando a luz do sol se filtrava pelas cortinas de voile e o silêncio do apartamento se tornava ensurdecedor. Às vezes, ligava a televisão só para escutar vozes humanas, embora nunca prestasse atenção ao que diziam. Outras vezes, sentava-se junto à janela e observava a vida que transcorria lá embaixo, nas ruas que ela raramente pisava. Foi numa dessas tardes, no início de junho, quando tudo começou a mudar. A chuva caía sobre São Paulo, com uma intensidade pouco comum para aquela época do ano, convertendo as calçadas em pequenos rios e tingindo o céu de um cinza chumbo que parecia absorver qualquer rastro de alegria. Clarice estava na sala, rodeada de caixas de fotografias antigas que havia tirado do depósito naquela manhã. Era um ritual que repetia cada vez que a melancolia a golpeava com particular força. Mergulhar no passado, buscar naquelas imagens desbotadas provas de que alguma vez havia sido feliz. Havia fotografias de seu casamento, com ela radiante num vestido de renda e Otávio olhando-a como se fosse a única coisa que existia no mundo. Havia instantâneos de férias em Angra dos Reis, de natais na casa de seus pais, de aniversários celebrados em restaurantes elegantes, e havia outras mais antigas, de uma época anterior a Otávio. Seus dedos se detiveram sobre uma fotografia em particular. Mostrava uma Clarice jovem, de não mais de 25 anos, sorrindo diante da câmera com uma expressão de liberdade absoluta. Atrás dela se via o Pelourinho de Salvador, recortando-se contra um céu de um azul impossível. O cabelo lhe caía solto sobre os ombros e usava um vestido de algodão branco que o vento parecia acariciar. Salvador. Os 3 meses que passou ali, estudando história da arte, antes que sua vida tomasse o rumo que agora habitava. Antes de conhecer Otávio, antes de se converter na Senhora de Medeiros, antes de esquecer quem era realmente. Um calafrio a percorreu enquanto acariciava a fotografia. Em Salvador, havia sido outra pessoa. Havia caminhado durante horas pelo Pelourinho, perdendo-se voluntariamente em suas ladeiras de paralelepípedos. Havia passado tardes inteiras no Museu de Arte Sacra, absorta diante das telas coloniais e barrocas. Havia discutido sobre arte e filosofia em rodas improvisadas, bebendo caipirinha até que as estrelas salpicassem o céu baiano. E havia conhecido Heitor. A lembrança daquele homem chegou sem aviso prévio, infiltrando-se pelas rachaduras de uma memória que ela acreditava selada. Heitor Alencar, restaurador do museu, com suas mãos manchadas de pigmentos e seus olhos da cor de mel. Nunca havia acontecido nada entre eles, nada que pudesse ser considerado uma traição. Apenas conversas que se estendiam até a madrugada, passeios pelos casarões coloniais, olhares que diziam mais do que as palavras se atreviam a expressar. Ele a havia visto. Havia-a visto de verdade, não como a filha do diplomata ou a jovem de boa família,
Mas como Clarice, simplesmente Clarice, com seus sonhos de se tornar historiadora da arte, com sua paixão pelos pigmentos do período colonial, com sua risada que então brotava fácil e frequente. Quando retornou a São Paulo, prometeram se escrever. E o fizeram, durante alguns meses, até que Clarice conheceu Otávio, e a correspondência foi se espaçando, diluindo-se como tinta na água, até desaparecer por completo. O que teria sido de Heitor? A pergunta surgiu enquanto a chuva continuava golpeando os vidros. Seguiria em Salvador, restaurando obras-primas com aquelas mãos cuidadosas? Teria formado uma família? Pensaria alguma vez naquela moça paulistana que apareceu em sua vida durante um verão e depois se desvaneceu? O som de seu celular a arrancou de seus pensamentos. Havia deixado sobre a mesa de centro, junto a uma xícara de chá que havia esfriado horas atrás. A tela brilhava com a notificação de uma mensagem nova, de um número que não reconhecia. Clarice pegou o telefone com curiosidade distraída, esperando encontrar alguma promoção comercial ou uma mensagem enviada por engano. Mas as palavras que leu fizeram o mundo parar por um instante. Finalmente te encontrei. Não consegui esquecer nossos dias em Salvador. Você ainda pensa naqueles momentos? O telefone escorregou de suas mãos e caiu sobre o tapete com um baque surdo. Seu coração batia tão forte que podia senti-lo nas têmporas, nas pontas dos dedos, em cada canto de seu corpo. Salvador. Alguém mencionava Salvador, aqueles dias que ela guardava como um segredo precioso. Poderia ser Heitor. Depois de 25 anos, seria possível que ele a tivesse procurado? Com mãos trêmulas, recolheu o telefone e releu a mensagem 1, 2, 3 vezes. As palavras não mudavam, continuavam ali, desafiando a lógica de sua vida ordenada e previsível. Quis responder, quis perguntar quem era, não sabia o que queria. Finalmente, guardou o telefone no bolso de seu cardigan e voltou às fotografias. Mas já não conseguia se concentrar nelas. Sua mente estava em outro lugar, viajando através do tempo até pátios cheios de azulejos e noites perfumadas de flores de laranjeira. Não respondeu à mensagem aquela tarde, nem aquela noite, nem nos dias seguintes, mas tampouco a apagou. Guardou-a como um tesouro clandestino, relendo-a quando estava sozinha, perguntando-se o que significava, o que deveria fazer, quem era essa pessoa que havia conseguido encontrá-la depois de tanto tempo. Era como se uma rachadura tivesse se aberto no cristal perfeito de sua vida, deixando entrar uma luz que não sabia se deveria temer ou celebrar. Haviam passado exatamente 10 dias desde a chegada da mensagem misteriosa, quando Otávio, pela primeira vez em meses, decidiu chegar cedo em casa. Clarice estava na varanda da sala, observando como o entardecer tingia os telhados de São Paulo de tons dourados e alaranjados. O ar de junho era ameno e cheirava a jasmim, aquele aroma que subia dos jardins do edifício vizinho e que sempre lhe recordava os verões de sua infância. Tinha uma taça de vinho branco na mão, mal tocada, e o celular sobre a mesinha de ferro forjado, com a tela apagada, mas irradiando uma presença que a inquietava. Não havia respondido à mensagem. Cada dia prometia a si mesma que o faria, que perguntaria quem era esse desconhecido que mencionava Salvador com tanta familiaridade. E cada dia encontrava uma desculpa para adiar. Parte dela temia descobrir que era um erro, uma mensagem destinada a outra pessoa. E outra parte, mais obscura e secreta, temia descobrir que não era. O som da porta principal a sobressaltou. Eram apenas 8 da noite. Cedo demais para que Otávio retornasse. Por um momento pensou que seria Eduarda, a empregada doméstica, que às vezes esquecia algum objeto. Mas os passos que ressoaram no corredor eram firmes demais, conhecidos demais. Clarice? A voz de seu marido chegou do interior do apartamento. Ela não se moveu da varanda, limitando-se a responder com um aqui, que soou mais tranquilo do que se sentia. Otávio apareceu no vão da porta que dava para a varanda, ainda com a pasta na mão e a gravata afrouxada. Sua expressão era difícil de decifrar. Uma mistura de cansaço e algo mais, algo que Clarice não conseguia identificar. Você chegou cedo.
observou ela, virando-se pela metade para olhá-lo. A reunião terminou antes do esperado, respondeu ele, deixando a pasta sobre uma cadeira. Pensei que poderíamos jantar juntos. Era uma proposta tão inusual que Clarice não soube como reagir. Levavam meses, talvez anos, sem jantar juntos de verdade, sem aqueles jantares que implicavam conversa e companhia, não apenas coincidir na mesma mesa enquanto cada um habitava seu próprio mundo. Claro, disse finalmente. Posso preparar algo ou podemos pedir? Fiz reserva no Fasano, a interrompeu Otávio. Às 9h30, se você achar bem. Fasano. O restaurante onde haviam celebrado seu 10º aniversário, onde ele lhe presenteara o colar de pérolas que ela guardava no porta-joias, mas raramente usava. Era um lugar carregado de significado, e Clarice se perguntou se Otávio se lembrava, ou se simplesmente havia escolhido o primeiro nome que lhe veio à mente. Me parece ótimo, aceitou, tentando que sua voz não delatasse a confusão que sentia. Otávio assentiu e desapareceu em direção ao quarto para trocar de roupa. Clarice aproveitou esse momento para recolher sua taça e o celular, guardando este último no bolso de seu vestido, com um gesto que pretendia ser casual. Mas suas mãos tremiam levemente, e quando entrou na sala, percebeu que havia deixado o telefone desbloqueado, com a mensagem misteriosa visível na tela. Corrigiu rapidamente, bloqueando o aparelho e deixando-o sobre a mesa de centro, como se fosse algo insignificante. Depois se dirigiu ao closet para escolher uma roupa apropriada para o jantar, tentando convencer-se de que seu nervosismo era absurdo. Não havia feito nada de errado. Não havia respondido à mensagem. Não havia traído ninguém. Então, por que sentia que estava ocultando algo? O jantar no Fasano transcorreu numa atmosfera estranha, carregada de silêncios que nenhum dos dois sabia como preencher. Otávio falou sobre negócios, sobre um acordo importante que estava prestes a fechar com uma empresa alemã. Clarice assentiu nos momentos apropriados, fez as perguntas corretas, fingiu um interesse que não sentia. Era uma dança que haviam aperfeiçoado ao longo dos anos, uma coreografia de cortesia que substituía a intimidade perdida. Mas havia algo diferente naquela noite. Clarice notava que Otávio a observava com mais atenção do que o habitual, que seus olhos se detinham nela, com uma intensidade esquecida. Era como se estivesse procurando algo, embora ela não soubesse o quê. Quando retornaram ao apartamento, passadas as 11, Clarice se desculpou para ir ao banheiro enquanto Otávio se servia uma dose de conhaque na sala. Olhou-se no espelho, estudando seu reflexo sob a luz branca dos fluorescentes. Teria mudado algo nela? Era visível a inquietação que a consumia havia dias. Não encontrou respostas em sua imagem. Só viu uma mulher de 55 anos, com rugas finas ao redor dos olhos e um gesto de cansaço que nenhuma maquiagem conseguia ocultar. Quando saiu do banheiro, o que encontrou fez seu coração parar. Otávio estava de pé na sala com o celular dela na mão. A tela brilhava, iluminando seu rosto com um resplendor azulado, e sua expressão. Sua expressão era algo que Clarice não via havia anos, uma mistura de choque, raiva e algo que se parecia perigosamente com dor. O que é isso? Sua voz era um sussurro cortante, cada palavra carregada de acusação. Clarice sentiu que o chão se abria sob seus pés. A mensagem. Ele havia visto a mensagem. Otávio, finalmente te encontrei. Não consegui esquecer nossos dias em Salvador. Leu ele em voz alta, cada sílaba destilando veneno. Quem diabos é essa pessoa? Ela deu um passo à frente, as mãos estendidas num gesto de súplica que nem sabia que estava fazendo. Não sei quem é, juro. Não tenho ideia. A mensagem chegou há uns dias e não respondi, você pode verificar, não há nenhuma resposta. Dias? A interrompeu Otávio, sua voz se elevando. Você guardou essa mensagem durante dias e não me disse nada? Porque não significa nada, insistiu Clarice, sentindo as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Deve ser um erro. Alguém que me confundiu com outra pessoa. Salvador? Ele cuspiu a palavra como se fosse uma obscenidade. O que aconteceu em Salvador, Clarice?
Quem era esse homem que não consegue te esquecer? E então, pela primeira vez em anos, Clarice sentiu algo que a surpreendeu. Raiva. Uma raiva antiga e profunda que havia enterrado sob camadas de submissão e resignação. Este homem, que a havia ignorado durante mais de uma década, que havia esquecido seus aniversários e suas datas especiais, que chegava em casa quando ela já dormia e partia antes que despertasse, agora exigia explicações? Salvador foi há 25 anos, disse, e sua voz soou mais fria do que pretendia. Antes de te conhecer, antes de nos casarmos, antes que minha vida se convertesse nisso. Em que exatamente se converteu sua vida? Perguntou ele, e havia genuína confusão em seu tom. Clarice o olhou fixamente, sentindo como algo se quebrava dentro dela, algo que havia mantido intacto durante anos à base de silêncio e negação. Em esperar, respondeu. Minha vida se converteu em esperar. Esperando você, esperando que chegue, que me olhe, que lembre que existo. Minha vida é esperar, Otávio, e estou exausta. O silêncio que seguiu foi denso, quase tangível. Otávio a olhava como se a visse pela primeira vez, como se a mulher que tinha diante fosse uma estranha que havia suplantado sua esposa. Não houve mais palavras naquela noite. Ela tomou o celular de suas mãos com um gesto firme e foi para o quarto, fechando a porta atrás de si. Ele permaneceu na sala, com a dose de conhaque intacta e uma expressão que oscilava entre a fúria e algo que, se Clarice tivesse se virado para olhar, teria reconhecido como medo. Mas ela não se virou. Pela primeira vez em muitos anos, não olhou para trás. Os dias que se seguiram à descoberta da mensagem foram um exercício de tensão sustentada. Otávio não voltou a mencionar o assunto diretamente, mas seu comportamento mudou de maneiras que Clarice observava com uma mistura de assombro e ceticismo. Começou a chegar mais cedo, não todos os dias, mas sim com uma frequência que rompia o padrão de anos. Aparecia às 8, às 9, às vezes até antes do jantar, e se sentava na sala com ela, fingindo ler o jornal enquanto seus olhos a seguiam pelo cômodo. Fazia perguntas sobre seu dia, perguntas desajeitadas, formuladas com o desconforto de quem não sabe como manter uma conversa com a própria esposa. O que você fez hoje? Você viu sua irmã? Você precisa de algo? As respostas de Clarice eram sucintas, corteses, mas distantes. Tentava tocá-la. Uma mão no ombro ao passar, um roçar de dedos durante o jantar, um beijo na bochecha que durava 1 segundo a mais do que o habitual. Cada contato a fazia se tensionar involuntariamente, seu corpo rejeitando aquelas carícias que chegavam tarde demais e pelas razões erradas. Porque Clarice sabia. Podia ver com uma claridade dolorosa. Aquilo não era amor. Era posse. Era o instinto territorial de um homem que nunca se preocupara em cuidar do que tinha, até que sentiu que poderia perdê-lo. Uma tarde, enquanto tomavam café na sala, Otávio fez uma proposta que a deixou sem palavras. Tenho pensado, começou com aquele tom calculado que usava nas reuniões de negócios. Faz tempo que não viajamos juntos. Que tal passar um fim de semana em Paris? Ou em Roma, se preferir. Clarice deixou a xícara sobre a mesa com cuidado, tomando um momento para escolher suas palavras. Por quê? Perguntou simplesmente. Otávio pareceu desconcertado pela pergunta. Como assim, por quê? Porque seria agradável. Porque nos faria bem. Nunca te pareceu que nos faria bem antes, observou ela. Por que agora? Ele se mexeu desconfortável na poltrona, e por um momento Clarice viu uma rachadura naquela fachada de segurança que ele sempre projetava. Talvez tenha me dado conta de que estava. Está negligenciando algumas coisas, admitiu. Algumas coisas importantes. E o que te fez perceber? Pressionou Clarice, embora já conhecesse a resposta. A mensagem de um desconhecido? O silêncio de Otávio foi eloquente. Clarice sentiu uma tristeza profunda apoderar-se dela. Uma tristeza que ia além da decepção. Não quero que você se interesse por mim porque tem medo de que outro homem o faça, disse suavemente.
Quero que se interesse por mim porque sou sua esposa, porque me ama, porque me importo com você, não como uma reação a uma ameaça. Clarice. Levo anos pedindo isso, Otávio. Não com palavras, talvez, mas com minha presença, com minha espera, com cada jantar que preparei esperando que chegasse a tempo. E nunca foi suficiente. Por que seria diferente agora? Ele não teve resposta. Ou, se a tinha, não encontrou as palavras para expressá-la. Clarice se levantou e caminhou até a janela, dando-lhe as costas. Não vou a Paris com você, disse. Não assim. Não quando sei que o único que você quer é ter certeza de que ainda sou sua. Escutou como ele se levantava, como seus passos se aproximavam. Sentiu sua presença atrás dela, tão perto que podia perceber o calor de seu corpo. O que você quer, então? Perguntou ele, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela não escutava havia anos. Me diga o que posso fazer. Clarice se virou para olhá-lo. Estudou aquele rosto que havia amado, aqueles traços que o tempo havia suavizado, mas não apagado. E pela primeira vez em muito tempo, disse-lhe a verdade. Quero ser eu mesma, respondeu. Não a esposa do empresário bem-sucedido, não a anfitriã perfeita, não a mulher que espera. Quero lembrar quem era antes de me converter na senhora de Medeiros. E quem você era? A pergunta a golpeou com força inesperada, porque percebeu que ele realmente não sabia. 30 anos de casamento, e Otávio não tinha ideia de quem era a mulher com quem dividia a cama. Era alguém que amava a arte, disse lentamente, como se estivesse desenterrando lembranças de um túmulo. Alguém que sonhava trabalhar num museu, estudar as pinceladas do barroco, entender a linguagem secreta das cores. Era alguém com paixões, Otávio. Paixões que deixei de lado, porque pensei que o amor significava renunciar a si mesma. Ele a olhava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Surpresa, culpa, curiosidade tardia. Você pode fazer essas coisas, disse finalmente. Se é o que você precisa, pode. Não preciso de sua permissão. O interrompeu ela, e sua voz era firme, mas não hostil. Não estou pedindo que você me deixe. Estou dizendo que vou fazer, com ou sem sua aprovação. Naquela noite, quando Otávio foi dormir, Clarice ficou acordada na sala, navegando pela internet em seu tablet. Procurou cursos de História da Arte em São Paulo, programas para adultos, qualquer coisa que lhe permitisse retomar aquele caminho abandonado há tanto tempo. E quando encontrou um curso noturno na USP, uma série de seminários sobre o barroco brasileiro ministrados por um reconhecido professor, sentiu algo que não havia experimentado em anos: esperança. Uma faísca diminuta, mas persistente, como a primeira estrela que aparece no céu do entardecer. Sem pensar muito, antes que o medo pudesse detê-la, completou o formulário de inscrição e apertou enviar. A mensagem misteriosa continuava em seu telefone, sem resposta. Mas de alguma forma havia sido o catalisador de algo que Clarice não esperava. Havia-a despertado de um letargo de décadas, havia-a obrigado a se olhar no espelho e perguntar-se se gostava do que via. E a resposta, por dolorosa que fosse, havia sido não. Agora, pela primeira vez em muito tempo, estava disposta a mudar isso. A primeira noite de aula, Clarice se vestiu 3 vezes antes de se decidir. O closet, com suas fileiras ordenadas de roupas de grife, parecia de repente inadequado para a ocasião. O que vestia uma mulher de 55 anos para voltar às salas de aula depois de 3 décadas? Não queria parecer elegante demais e fora de lugar, mas tampouco queria renunciar completamente a quem era. Finalmente optou por calças de linho bege, uma blusa de seda cor creme e um blazer azul marinho que lhe dava um ar profissional sem ser ostensivo. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Não pela roupa, mas pelo brilho em seus olhos, aquela luz que levava anos apagada e que agora bruxuleava com uma mistura de nervosismo e antecipação. Otávio a observou do vão do closet, os braços cruzados sobre o peito. "Você tem certeza disso?" perguntou, e seu tom era o de quem não entende, mas tenta parecer compreensivo. "Completamente", respondeu Clarice, guardando seu caderno e um estojo de canetas na bolsa. "Posso fazer o motorista te levar?" "Vou de metrô", o interrompeu ela. "Como todo mundo."
A expressão de Otávio deixou claro que todo mundo era um conceito com o qual não estava familiarizado, mas não disse nada mais, limitando-se a um aceno tenso enquanto ela passava ao seu lado em direção à porta. A viagem de metrô foi uma aventura em si mesma. Clarice não se lembrava da última vez que havia usado transporte público, provavelmente durante seus anos de faculdade, quando ainda era uma estudante sem o peso do sobrenome Medeiros. O vagão estava cheio de gente de todas as idades e condições, jovens com fones de ouvido, funcionários cansados, turistas consultando mapas em seus celulares. Ninguém a olhava duas vezes, ninguém sabia quem era, e esse anonimato era estranhamente libertador. Chegou à universidade com 20 minutos de antecedência, tempo que aproveitou para explorar o campus, os prédios de tijolos à vista, os jardins salpicados de estudantes, o murmúrio de conversas juvenis. Tudo lhe trazia lembranças de uma época em que o futuro parecia uma tela em branco esperando ser pintada. Perguntou-se o que teria acontecido se nunca tivesse abandonado os estudos, se tivesse perseguido seu sonho de se tornar historiadora da arte, em vez de se tornar esposa. A sala era menor do que esperava, com apenas 20 carteiras dispostas em semicírculo diante de um quadro digital. Quando entrou, vários lugares já estavam ocupados. Seus colegas de turma eram um grupo diverso. Havia jovens que provavelmente estudavam para complementar suas carreiras, mas também adultos de sua idade ou mais velhos, pessoas com rugas e cabelos brancos que, como ela, haviam decidido que nunca era tarde para aprender. Sentou-se na segunda fileira, nem muito à frente nem muito atrás, e tirou seu caderno com mãos ligeiramente trêmulas. Ao seu lado se instalou uma mulher que devia ter uns 60 anos, com o cabelo prateado preso numa trança e uns olhos azuis que brilhavam com curiosidade. "Primeira vez, não é?" perguntou a mulher com um sorriso cúmplice. Clarice assentiu, sentindo-se repentinamente como uma criança em seu primeiro dia de escola. "Sou Mirtes", apresentou-se a mulher estendendo uma mão. "Estou há 3 semestres aqui. Uma vez que você começa, não consegue parar." "Clarice", respondeu apertando a mão oferecida. "E sim, é minha primeira vez. Faz 30 anos que não piso numa sala de aula." Mirtes soltou uma gargalhada que ressoou no espaço. "Querida, eu não pisava numa há 45. Mas quando meu marido faleceu, decidi que era hora de fazer todas aquelas coisas que havia adiado. A arte sempre foi minha matéria pendente." Antes que Clarice pudesse responder, o professor entrou na sala. Era um homem de uns 60 anos, com óculos de armação grossa e um entusiasmo contagiante que ficou evidente desde as primeiras palavras. "Bem-vindos ao seminário sobre o Barroco brasileiro." Começou escrevendo seu nome no quadro. "Professor Dr. Bernardo Vieira." Durante as próximas semanas, vamos mergulhar numa das épocas mais fascinantes da história da arte. Vamos falar de Aleijadinho, de Mestre Ataíde, do esplendor do ouro em Minas Gerais. Vamos aprender a ver, não apenas a olhar. As 2 horas seguintes passaram num suspiro. O professor Bernardo falava de pintura com uma paixão que recordava a Clarice seus próprios sonhos juvenis. Mostrou slides de obras-primas que ela conhecia de memória, mas que agora via com olhos novos, apontando detalhes que nunca havia notado, conexões que nunca havia estabelecido. Quando a aula terminou, Clarice percebeu que havia preenchido 15 páginas de seu caderno com notas, desenhos e reflexões. Seus colegas começaram a recolher suas coisas, mas ela permaneceu sentada mais um momento, saboreando a sensação de plenitude que a embargava. "Foi incrível, não foi?" comentou Mirtes, guardando seus próprios apontamentos. "Bernardo é um professor excepcional. Dizem que trabalhou no MASP durante décadas antes de se dedicar à docência." "Sim", murmurou Clarice. "Incrível." Saíram juntas da sala e, no corredor, Mirtes lhe apresentou outros estudantes. Júlio, um jovem de 26 anos que estudava restauração e que havia feito o curso para ampliar seus conhecimentos. E Solange, uma mulher de 40 e poucos que havia dedicado os últimos 15 anos a cuidar de seus pais doentes e que agora, órfã e com os filhos já independentes, buscava se reinventar. "Temos um grupo de estudos", explicou Mirtes enquanto caminhavam em direção à saída.
Nos reunimos aos sábados de manhã no Café Girondino, aquele que fica na Augusta. Comentamos as leituras, visitamos museus, discutimos sobre arte. Você deveria se juntar. Clarice hesitou. Os sábados de manhã, Otávio costumava estar em casa. Era um dos poucos momentos em que coincidiam. Mas então lembrou o que lhe havia dito dias atrás, que queria ser ela mesma, que não precisava de sua permissão. Adoraria. Aceitou. A viagem de volta de metrô foi diferente da ida. Clarice já não se sentia nervosa nem fora de lugar. Olhava os passageiros que a rodeavam, perguntando-se quais seriam suas histórias, que sonhos teriam abandonado, que despertares estariam esperando. Quando chegou ao apartamento, Otávio estava sentado na sala, esperando-a. Havia um copo de uísque em sua mão e uma expressão de alívio em seu rosto que se esforçou para disfarçar. Como foi? Perguntou, tentando soar casual. Maravilhosamente, respondeu Clarice, e a sinceridade em sua voz pareceu desconcertá-lo. Foi uma das melhores noites que tive em anos. Ele assentiu lentamente, processando aquelas palavras. Clarice se dirigiu à cozinha para servir um copo d'água, e enquanto bebia, percebeu algo importante. Não havia pensado na mensagem misteriosa nem uma única vez durante toda a noite. Pela primeira vez em semanas, sua mente havia estado completamente ocupada por algo diferente do passado, do casamento, das decepções acumuladas. Havia estado presente, viva, conectada com o momento. E aquela sensação era mais valiosa que qualquer resposta que pudesse dar-lhe um número desconhecido. As semanas seguintes foram uma revelação para Clarice. Cada aula era uma descoberta. Cada conversa com seus novos amigos, uma janela para perspectivas que havia esquecido que existiam. O grupo de estudos do Café Girondino se converteu no centro de sua vida social. Os sábados de manhã, sentada nas mesas de mármore daquele café histórico, onde artistas e intelectuais haviam debatido décadas atrás, Clarice se sentia parte de algo significativo. Discutiam sobre Aleijadinho com a mesma paixão que outros dedicavam ao futebol. Analisavam pinturas como se fossem mensagens cifradas esperando serem decifradas. Mirtes se converteu em sua confidente principal. A mulher mais velha tinha uma capacidade extraordinária para escutar sem julgar, para oferecer perspectivas sem impor opiniões. Foi a ela a quem Clarice contou, numa tarde chuvosa, enquanto passeavam pelas salas da Pinacoteca, a história da mensagem misteriosa. E nunca respondeu? Perguntou Mirtes, detendo-se diante de um Di Cavalcanti. Não. No início, porque não sabia o que dizer. Depois, por quê? Porque deixou de importar. Mirtes sorriu, aquele sorriso sábio que parecia conter todo o conhecimento de seus 60 anos. Às vezes o universo nos envia sinais não para que as sigamos, mas para que acordemos. Essa mensagem fez seu trabalho, te sacudiu de seu letargo. Clarice considerou aquelas palavras enquanto contemplava o jogo de cores na tela de Di Cavalcanti. Tinha razão. A mensagem havia sido um catalisador, mas o que estava construindo agora era inteiramente seu. Solange, por sua vez, se converteu em sua companheira de museus. Juntas exploravam cada canto do MASP, da Pinacoteca, do Instituto Tomi Otaki. Solange tinha uma forma de olhar a arte que complementava perfeitamente a de Clarice. Onde ela via técnica e história, Solange via emoção e narrativa. Suas discussões diante dos quadros podiam durar horas. Sabe o que mais gosto em Portinari? Comentou Solange uma tarde, enquanto contemplavam os painéis de guerra e paz. Que ele não tinha medo de mostrar a dor, mas também não perdia a esperança. Júlio, o jovem estudante de restauração, aportava uma perspectiva técnica que fascinava Clarice. Falava-lhe de pigmentos, de vernizes, das camadas invisíveis que se ocultavam sob a superfície das obras-primas. Graças a ele, começou a ver as pinturas não só como imagens terminadas, mas como processos, como testemunhos das decisões e dúvidas dos artistas. Enquanto isso, a situação com Otávio havia se estabilizado numa tensão sustentada. Ele continuava chegando cedo, continuava fazendo perguntas sobre suas aulas, continuava tentando recuperar um terreno que sentia perder-se sob seus pés. Mas seus esforços
tinham algo de desesperado, de forçado, que Clarice não podia ignorar. Uma noite, depois de uma aula particularmente estimulante sobre o uso da cor nas igrejas barrocas, chegou em casa para encontrar Otávio esperando-a com uma proposta. "Tenho pensado", disse, e Clarice reconheceu aquele tom, o de quem havia preparado um discurso. "No próximo sábado há uma inauguração no MASP, uma exposição nova sobre pintura moderna brasileira. Consegui convites para o evento privado." Clarice o olhou com surpresa. Otávio nunca havia mostrado o menor interesse por inaugurações de arte. "Você quer ir a uma exposição de arte?" perguntou sem se importar em ocultar seu ceticismo. "Quero ir com você", respondeu ele. "É importante para você, então quero tentar entender." Era provavelmente o esforço mais genuíno que havia feito em meses. E Clarice, apesar de suas reservas, sentiu algo parecido com ternura ante aquela tentativa desajeitada de aproximação. "Tudo bem", aceitou. "Vamos." O dia da inauguração, Clarice se vestiu com especial cuidado. Escolheu um vestido de veludo azul escuro que havia comprado anos atrás, mas nunca havia usado, e se maquiou com uma sutileza que realçava seus traços sem ocultar sua idade. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher que finalmente estava em paz com quem era. Otávio a esperava na sala, vestido com seu melhor terno. Olhou-a entrar e por um momento, só por um momento, Clarice viu em seus olhos o mesmo brilho que tinha 25 anos atrás, quando a olhava como se fosse um milagre. "Você está linda", disse, e a sinceridade em sua voz era inconfundível. "Obrigada", respondeu ela, e pela primeira vez em muito tempo, aceitou o elogio sem questioná-lo. O MASP à noite era um espetáculo em si mesmo. As luzes douradas iluminavam a estrutura icônica de concreto e os convidados se moviam pelas salas com taças de champanhe na mão, admirando as obras num ambiente de sofisticada intimidade. Clarice guiou Otávio pelas salas, explicando-lhe o que havia aprendido em suas aulas. Falou-lhe da técnica das pinceladas expressivas, da simbologia oculta nos objetos cotidianos das naturezas mortas, da rivalidade entre os grandes mestres modernistas. E ele escutou. Realmente escutou, fazendo perguntas, pedindo esclarecimentos, tentando ver o que ela via. Foi então que aconteceu algo inesperado. Enquanto contemplavam um retrato de Tarsila do Amaral, uma voz atrás deles os interrompeu. "Senhora Medeiros, que surpresa vê-la aqui." Clarice se virou para encontrar o professor Bernardo, seu professor, que a olhava com um sorriso de reconhecimento. "Professor Bernardo", o cumprimentou genuinamente satisfeita. "Não esperava encontrá-lo." "Sou consultor do museu para esta exposição", explicou ele. "Mas a surpresa é vê-la. Suas intervenções em aula sempre me pareceram excepcionais. Você tem um olho extraordinário para a arte." Clarice sentiu o rubor subir em suas bochechas. Ao seu lado, Otávio observava a troca com uma expressão difícil de ler. "Este é meu marido, Otávio", apresentou ela. Os dois homens apertaram as mãos trocando as cortesias de praxe, mas o professor Bernardo voltou rapidamente sua atenção para Clarice. "Tenho querido falar com você", disse. "O museu está procurando voluntários para um projeto especial. A organização de uma exposição sobre arte sacra do período colonial. Precisamos de pessoas com conhecimento e paixão, e você tem ambas. Interessaria participar?" O mundo pareceu parar por um instante. Clarice olhou para o professor, depois para Otávio e finalmente de novo para o professor. "Eu?" perguntou, incapaz de ocultar seu assombro. "Mas mal comecei o curso." "O entusiasmo e a perspicácia não se aprendem", respondeu o professor Bernardo. "Ou se tem ou não se tem. E você tem. Pense nisso." Entregou-lhe um cartão com seus dados de contato e se afastou para cumprimentar outros convidados, deixando Clarice num estado de atordoamento que mal conseguia disfarçar. Otávio permaneceu em silêncio durante todo o trajeto de volta para casa. Só quando entraram no apartamento se atreveu a falar. "Você vai aceitar, não é?" Não era uma pergunta, era uma constatação. Clarice assentiu lentamente. "Sim, acho que sim."
Ele a olhou com aquela expressão que ela havia visto tantas vezes nas últimas semanas, uma mistura de admiração, incompreensão e algo que se parecia perigosamente com medo. "E eu?" perguntou, e sua voz soou menor do que ela jamais a havia escutado. "Onde fico eu em tudo isso?" Era a pergunta que Clarice levava semanas temendo e, ao mesmo tempo, esperando. Caminhou até ele, tomou suas mãos entre as suas e o olhou diretamente nos olhos. "Não sei", admitiu. "Mas pela primeira vez em muito tempo, não estou disposta a renunciar a mim mesma para te dar uma resposta que te tranquilize." E naquele momento de honestidade brutal, algo mudou entre eles. Não foi uma mudança dramática, não houve lágrimas nem abraços. Mas foi o começo de algo diferente, algo que nenhum dos dois podia prever ainda. O trabalho no museu consumiu Clarice de maneiras que nunca havia antecipado. Cada tarde, depois do almoço, se dirigia à pinacoteca e mergulhava num mundo de catálogos antigos, fichas de inventário e obras que dormiam nos depósitos, esperando serem redescobertas. A equipe da exposição era formada por 5 pessoas. Além de Clarice, havia 2 historiadores de arte jovens, um restaurador com décadas de experiência e a coordenadora do projeto, uma mulher chamada Lívia, que dirigia as reuniões com uma eficiência admirável. Clarice era, com diferença, a menos qualificada do grupo, mas o que lhe faltava em credenciais compensava com dedicação e entusiasmo. Suas tardes transcorriam entre as salas de armazenamento, onde as obras esperavam em estantes metálicas protegidas por tecidos de conservação. O tato do papel de arquivo sob seus dedos, o cheiro de pigmento antigo, o silêncio reverente daqueles espaços onde o tempo parecia suspenso. Tudo isso a enchia de uma alegria que havia esquecido que existia. Uma tarde, enquanto catalogava uma série de desenhos preparatórios do século XVIII, Lívia se aproximou dela com expressão avaliadora. "Você tem bom olho", comentou, observando as notas que Clarice havia tomado sobre um dos esboços. Identificou detalhes que aos outros passaram despercebidos. "Só estou aplicando o que aprendi", respondeu Clarice com modéstia. "Não", insistiu Lívia. "O que você tem não se aprende. É instinto. Uma forma de ver que vai além do conhecimento técnico." Aquelas palavras ficaram ressoando na mente de Clarice durante dias. Seria possível que tivesse um talento genuíno, algo que havia permanecido adormecido durante décadas esperando ser despertado? A ideia era ao mesmo tempo emocionante e aterradora. Sua nova vida criava tensões inevitáveis com a antiga. As reuniões do clube de bridge ficaram abandonadas sem explicação. Os almoços com as esposas de outros empresários se espaçaram até desaparecer. Até as consultas semanais no salão de beleza se tornaram irregulares, substituídas por tardes no museu ou manhãs na biblioteca universitária. Otávio observava essas mudanças com uma mistura de resignação e desconforto. Havia tentado acompanhá-la a uma das reuniões do grupo de estudos num sábado chuvoso em que Clarice quase havia esquecido que ele existia. O resultado foi desastroso. Sentou-se no café girondino com o desconforto de quem visita um território estrangeiro. Enquanto Mirtes explicava sua interpretação da luz nas obras de Ataíde, ele checava seu celular. Quando Júlio propôs uma visita ao Museu de Arte Sacra, ele bocejou sem disfarce. E quando Solange se emocionou até as lágrimas falando de como Portinari havia capturado a fragilidade humana, ele olhou para Clarice com uma expressão que dizia claramente: "Sério que é isso que te importa?" Depois daquilo, não voltou a tentar. E embora Clarice sentisse uma pontada de tristeza ante aquela rendição, também experimentou um alívio que preferiu não examinar muito de perto. Uma noite, enquanto jantavam em silêncio, aquele silêncio que se havia tornado tão familiar entre eles, Otávio finalmente verbalizou o que levava semanas pensando. "Já não te reconheço." Clarice levantou a vista de seu prato, encontrando-se com um olhar que continha mais vulnerabilidade do que ele provavelmente pretendia mostrar. "O que quer dizer?" "A mulher que conheci não era assim", continuou ele, escolhendo as palavras com cuidado. "Era mais tranquila, mais previsível, mais conveniente", completou Clarice, e não havia amargura em sua voz, apenas constatação.
Otávio não respondeu, mas seu silêncio foi eloquente. Você tem razão, disse Clarice após uma pausa. Não sou a mesma pessoa que você conheceu, mas aquela pessoa também não era eu. Era uma versão de mim que construí para encaixar na vida que pensei que deveria ter. E agora? Agora estou tentando descobrir quem sou realmente. Aos 55 anos, pela primeira vez na minha vida. Otávio ficou olhando-a como se a visse pela primeira vez. E talvez, em certo sentido, assim era. Não sei como me relacionar com você, admitiu finalmente. Não sei o que dizer, o que fazer. É como se de repente você falasse um idioma que não entendo. Clarice sentiu algo parecido com compaixão. Durante anos, havia desejado que ele a visse, que a entendesse. Agora que finalmente tentava, percebia o difícil que era tender pontes sobre um abismo de décadas. Você pode começar por escutar, sugeriu suavemente. Não para responder, não para consertar nada, só para entender. Entender o quê? O que me faz feliz, o que me apaixona. Porque passo horas olhando um quadro que para você parece apenas tinta numa tela. Foi o começo de algo que nenhum dos dois sabia como chamar. Não era uma reconciliação, não ainda, mas era uma tentativa, desajeitada e sincera de se conhecerem de novo. Nas semanas seguintes, Otávio fez esforços que Clarice não havia esperado. Comprou livros sobre arte que deixava na mesinha de cabeceira, tentando ler algumas páginas antes de dormir. Fazia-lhe perguntas sobre seu trabalho no museu, perguntas que às vezes revelavam uma ignorância total, mas também um desejo genuíno de compreender. Uma vez, chegou em casa com um buquê de gérberas vermelhas, como as que lhe presenteava quando eram namorados, e embora o gesto fosse desajeitado e tardio, Clarice sentiu algo parecido com ternura. Mas os problemas de anos não se solucionavam com gestos. Continuavam dormindo na mesma cama como estranhos corteses, continuavam tendo conversas que roçavam a superfície sem se atrever a aprofundar, continuavam habitando mundos paralelos que só ocasionalmente se tocavam. E, no fundo, Clarice não estava segura de querer que isso mudasse. Havia descoberto uma liberdade em sua nova vida que temia perder se cedesse demais, se voltasse a se converter na esposa que esperava em vez da mulher que agia. A mensagem misteriosa continuava em seu telefone, já não como uma tentação, mas como um lembrete. Havia aguardado não porque pensasse em responder, mas porque era a prova de que algo havia mudado, de que havia havido um antes e um depois em sua vida. Às vezes, nas noites em que a insônia a visitava, perguntava-se quem teria enviado aquela mensagem. Mas a curiosidade já não era urgente. Fosse quem fosse, havia cumprido seu propósito involuntário. Havia despertado. E agora que estava acordada, não tinha intenção de voltar a dormir. Já a exposição sobre arte sacra colonial avançava com a inexorabilidade de um projeto bem organizado, mas também com as tensões próprias de qualquer empreendimento criativo. As reuniões de equipe se tornavam cada vez mais intensas, as decisões mais difíceis, as pressões mais evidentes. Clarice se encontrava numa posição incômoda. Era a novata do grupo, a voluntária sem credenciais acadêmicas, mas suas opiniões começavam a ter peso. Lívia havia começado a consultá-la sobre questões de seleção, a pedir seu parecer sobre a disposição das obras, a valorizar sua perspectiva fresca sobre temas que os demais davam por certos. Isso gerava fricções com alguns membros da equipe. Verônica, uma das historiadoras jovens, às vezes a olhava com uma hostilidade mal velada. Uma tarde, enquanto discutiam a inclusão de um determinado quadro na exposição, o conflito finalmente estourou. Com todo respeito, disse Verônica, embora seu tom sugerisse qualquer coisa menos respeito. Não entendo por que a opinião de alguém sem formação tem tanto peso aqui. Alguns de nós passamos anos estudando para isso. O silêncio que seguiu foi tenso. Clarice sentiu o rubor subir em suas bochechas, uma mistura de vergonha e raiva contida. Você tem razão, respondeu finalmente, surpreendendo a todos com sua calma. Não tenho sua formação, não tenho seus títulos, mas tenho olhos e tenho décadas de observar o mundo. Às vezes, isso também conta. Lívia interviu antes que a situação escalasse.
Aqui valorizamos todas as perspectivas, disse com firmeza. A formação acadêmica é importante, mas também é a intuição. Vamos continuar trabalhando. O incidente ficou resolvido, mas deixou feridas que não sanavam facilmente. Clarice começou a questionar seu lugar na equipe, a perguntar-se se realmente merecia estar ali ou se era só um capricho de amadora rica, brincando de ser profissional. Naquela noite, caminhando pelo Parque Ibirapuera para esfriar a cabeça, encontrou-se sentada num banco diante do lago, observando como o entardecer tingia a água de tons alaranjados. As dúvidas a assaltavam com força renovada. O que estava fazendo? A quem pretendia enganar? Era uma mulher de 55 anos que havia passado as últimas 3 décadas sem fazer nada produtivo, e agora pretendia se reinventar como especialista em arte. O celular vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Mirtes. Café amanhã, preciso te contar algo. Clarice sorriu, apesar de seu ânimo sombrio. Mirtes sempre sabia quando precisava dela. No dia seguinte, sentadas em sua mesa habitual do café girondino, Mirtes escutou o relato do conflito com Verônica sem interromper. Quando Clarice terminou, a mulher mais velha permaneceu em silêncio um momento, mexendo seu café com um gesto pensativo. Sabe qual é seu problema? Perguntou finalmente. Qual? Que ainda busca validação externa. Ainda precisa que alguém te diga que tem direito de estar ali, que merece ocupar seu lugar. Clarice abriu a boca para protestar, mas Mirtes levantou uma mão. Não me entenda mal, é compreensível. Você passou décadas sendo a esposa de, a filha de, a senhora de, sempre definida em relação a outros. Agora que tenta se definir a si mesma, é natural que duvide, mas tem que entender algo importante. O quê? Que ninguém vai te dar permissão para ser quem você é. Isso você tem que tomar. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de uma verdade que Clarice não podia negar. Havia passado toda a sua vida esperando que Otávio a valorizasse, esperando que o mundo lhe desse seu lugar, esperando que algo ou alguém lhe dissesse que estava bem ser ela mesma. E o que você queria me contar? Perguntou, lembrando da mensagem da noite anterior. Mirtes sorriu com um brilho de emoção nos olhos. Me ofereceram um trabalho. Um museu pequeno em Salvador precisa de alguém para organizar seus arquivos. É temporário, só 6 meses, mas é algo que sempre quis fazer. Isso é maravilhoso, disse Clarice com genuína alegria. Você vai aceitar? Já aceitei. Vou no mês que vem. A notícia golpeou Clarice mais forte do que esperava. Mirtes havia se convertido em sua âncora, em sua guia, na amiga que nunca havia tido. A ideia de sua partida a enchia de uma tristeza que não sabia como processar. Vou sentir sua falta, admitiu. E eu a sua. Mas isto não é um adeus. É um até logo. Além disso, você já não precisa tanto de mim quanto pensa. O que quer dizer? Mirtes tomou sua mão sobre a mesa, apertando-a com afeto. Quando te conheci, você era uma mulher perdida, esperando que alguém a encontrasse. Agora é alguém que está se encontrando a si mesma. Já não precisa de uma guia, só precisa confiar em seu próprio caminho. O retorno para casa aquela tarde foi contemplativo. Clarice caminhava pelas ruas de São Paulo, imersa em pensamentos, processando a notícia da partida de Mirtes e as verdades que havia escutado. Quando chegou ao apartamento, encontrou Otávio sentado na sala com uma expressão que a alarmou. Tinha nas mãos uns papéis que olhava com intensidade. — O que aconteceu? Perguntou ela, aproximando-se. Ele levantou a vista, e em seus olhos havia algo que Clarice não esperava ver. Vergonha. Tenho revisado nossas finanças, disse lentamente. Queria. Não sei, entender melhor em que gastamos. E me dei conta de algo. Do quê? De que nunca compartilhamos nada. Quero dizer, dinheiro sim, mas você não tem acesso às contas principais. Tudo está em meu nome. Depois de 30 anos de casamento, tecnicamente você não tem nada próprio. Clarice sentiu um calafrio percorrê-la. Não era uma revelação nova, mas escutá-la em voz alta lhe dava uma dimensão diferente. Nunca pensei nisso dessa maneira, admitiu. Eu também não, até agora.
Otávio deixou os papéis sobre a mesa e a olhou diretamente. Quero mudar isso. Quero que tudo seja compartilhado. Realmente compartilhado. Não porque tenho medo de te perder, mas porque é o correto. Era provavelmente o gesto mais significativo que havia feito em meses. E Clarice, apesar das dúvidas que a atormentavam, sentiu que algo se afrouxava em seu peito. Obrigada, disse simplesmente. Não era suficiente. Ainda havia anos de distância entre eles, anos de descuido e silêncio, mas era um passo, um pequeno passo na direção correta. Naquela noite, Clarice sonhou com Salvador. Sonhou com ruas de paralelepípedos e casarões coloniais, com o som de um violão e o aroma das flores de laranjeira. E no sonho, caminhava sozinha, sem medo, em direção a um horizonte que brilhava com a promessa de tudo o que ainda podia ser. A partida de Mirtes deixou um vazio que Clarice não havia antecipado. Os sábados no café girondino continuavam, mas sem a presença de sua amiga, as conversas pareciam mais superficiais, menos essenciais. Solange e Júlio faziam o possível para preencher o espaço, mas havia algo insubstituível na sabedoria tranquila da mulher mais velha. O trabalho no museu também atravessava uma fase difícil. A data de inauguração da exposição se aproximava e, com ela, as pressões se multiplicavam. Havia problemas de orçamento, atrasos nos empréstimos de obras de outros museus, discussões intermináveis sobre o catálogo. Clarice se sentia cada vez mais fora de seu elemento. As dúvidas que Mirtes havia tentado dissipar regressavam com força renovada, alimentadas pelos olhares condescendentes de Verônica e por sua própria insegurança. Uma tarde, durante uma reunião particularmente tensa, cometeu um erro. Um erro que, em retrospectiva, era perfeitamente compreensível dadas as circunstâncias, mas que no momento a fez sentir-se como a impostora que temia ser. Estavam discutindo a procedência de uma obra que ia ocupar um lugar central na exposição. Clarice, baseando-se em suas notas de aula e em algumas leituras adicionais, sugeriu que o quadro poderia ser uma cópia posterior em vez do original atribuído. Seu argumento se baseava em certos detalhes técnicos que havia observado, certas inconsistências na pincelada. A reação de Verônica foi imediata e devastadora. Você está sugerindo que os especialistas que autenticaram esta obra se equivocaram? Perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Você, que leva menos de um ano estudando arte? Clarice sentiu o sangue subir em suas bochechas. Só estou compartilhando uma observação. Uma observação baseada em quê, exatamente? Em suas aulas noturnas? Em seu instinto de amadora? O silêncio na sala era avassalador. Lívia interviu tentando suavizar a situação. Todas as perspectivas são válidas. Nem todas, interrompeu Verônica. Há hierarquias de conhecimento. Há pessoas que dedicaram suas vidas a isso e há pessoas que brincam de serem especialistas. Clarice se levantou da mesa com movimentos rígidos. Com licença, murmurou, e saiu da sala antes que as lágrimas que sentia se formando pudessem escapar. Caminhou pelos corredores do museu sem rumo fixo, as paredes cobertas de obras-primas que de repente pareciam zombar de sua pretensão. Quem era ela para opinar sobre essas coisas? O que a fazia acreditar que podia contribuir com algo valioso? Encontrou-se diante de A Negra, de Tarsila do Amaral, aquela obra que havia admirado desde a primeira vez que visitou o MASP sendo uma menina. A figura monumental a olhava da tela, com aquela presença poderosa que havia fascinado gerações de espectadores. Você também acha que sou uma impostora? Murmurou. O quadro, obviamente, não respondeu, mas olhando para ele, Clarice lembrou algo que seu professor havia dito numa das primeiras aulas. A arte é para todos, não só para os especialistas, não só para os acadêmicos. A capacidade de ver, de sentir, de conectar com uma obra, isso não requer um diploma. Respirou profundamente, tentando se acalmar. Verônica tinha razão numa coisa: havia hierarquias de conhecimento. Mas também havia diferentes formas de saber, diferentes maneiras de se aproximar da verdade. Quando retornou à sala de reuniões, Lívia a estava esperando na porta.
Você está bem? Perguntou com genuína preocupação. Vou ficar, respondeu Clarice. E sobre o quadro? Provavelmente me equivoquei. Não tenho a formação para fazer esse tipo de afirmações. Lívia a olhou durante um longo momento. Mandei trazer a obra ao ateliê de restauração, disse. Quero que você a examine com a equipe. Clarice a olhou sem compreender. Por quê? Porque aprendi há muito tempo que às vezes os olhos frescos veem coisas que os olhos cansados ignoram. E porque, embora Verônica não reconheça, suas observações merecem ser investigadas. O exame da obra levou 3 dias. 3 dias em que Clarice, junto com o restaurador da equipe, analisou cada centímetro da tela com lupas, luzes especiais e análise de pigmentos. E no final, descobriram que ela tinha razão. O quadro não era o original atribuído ao mestre colonial. Era uma cópia excepcional do século XIX, executada com tal maestria que havia enganado gerações de especialistas. Os detalhes que Clarice havia notado, diferenças sutis na técnica do empaste, certas inconsistências no uso da cor, resultaram ser as pistas que confirmavam sua intuição. A reação da equipe foi mista. Lívia estava impressionada e aliviada de ter evitado incluir uma obra mal atribuída na exposição. O restaurador falava de escrever um artigo acadêmico sobre a descoberta. Verônica. Verônica permaneceu em silêncio, incapaz de reconhecer seu erro, mas também incapaz de continuar negando os fatos. Naquela noite, Clarice chegou em casa com uma sensação que não havia experimentado em muito tempo. Orgulho. Não o orgulho vazio de pertencer a certo círculo social ou de carregar certo sobrenome. Orgulho genuíno por algo que havia conquistado por seus próprios méritos. Otávio notou a mudança assim que a viu entrar. Aconteceu algo bom, observou, estudando seu rosto. Sim, respondeu ela, e lhe contou toda a história. Ele a escutou com atenção, fazendo as perguntas corretas nos momentos corretos, e quando terminou, fez algo que a surpreendeu. Sorriu. Um sorriso genuíno, livre da ansiedade possessiva que havia marcado suas interações nos últimos meses. Estou orgulhoso de você, disse. E me dou conta de que isso soa condescendente. Então, deixe-me reformular. Me alegro que você esteja descobrindo tudo o que pode fazer. Era talvez o momento de maior conexão que haviam tido em anos. Não resolvia tudo o que estava quebrado entre eles, mas era uma ponte, uma possibilidade. Clarice se aproximou dele, e pela primeira vez em muito tempo, foi ela quem iniciou o contato. Tomou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dele. Obrigada, disse. Por tentar. Naquela noite, dormiram um ao lado do outro com uma proximidade que não era física, mas algo mais profundo. Uma disposição de estar presentes, de serem testemunhas da vida do outro. E embora ainda houvesse muito caminho a percorrer, Clarice sentiu que talvez, só talvez, não teria que percorrê-lo sozinha. A exposição estava a apenas 3 semanas de sua inauguração, quando Clarice finalmente decidiu responder à mensagem misteriosa. Haviam passado mais de 8 meses desde que a recebera, 8 meses em que sua vida havia dado voltas que nunca teria imaginado. A mensagem continuava guardada em seu telefone, já não como uma tentação, mas como uma ponta solta, uma pergunta sem resposta que de vez em quando a visitava em momentos de quietude. Foi numa tarde de domingo, enquanto Otávio lia o jornal na sala e ela revisava o catálogo da exposição quando tomou a decisão. Sem pensar muito, abriu a conversa e digitou uma resposta. Desculpe a demora em responder. Acho que se enganou de número. Não sei quem você é. A resposta chegou quase imediatamente, como se o remetente estivesse esperando todos aqueles meses. Clarice Fonseca, aqui estudou História da Arte em Salvador em 1994. O coração de Clarice deu um salto. Fonseca era seu sobrenome de solteira, o que deixou de usar quando se converteu na Senhora de Medeiros. Quem é você? Sou Marina Alencar. Heitor era meu pai. As palavras tardaram um momento em se processar. Marina Alencar, a filha de Heitor. Seu pai falou muitas vezes sobre você,
continuou a mensagem. Guardava fotografias daqueles dias, cartas que nunca enviou. Quando faleceu no ano passado, encontrei entre suas coisas um caderno com seu nome e o que pareciam tentativas de localizá-la. Clarice teve que se sentar. Heitor havia morrido. Aquele homem que uma vez a olhou como se fosse um milagre, que a fez sentir-se vista e compreendida durante 3 meses de sua juventude, já não existia. Sinto muito, digitou com dedos trêmulos. Seu pai foi uma pessoa muito especial. Eu sei, por isso queria encontrá-la. Ele nunca deixou de pensar em você. Não de maneira romântica, creio, mas como um caminho não percorrido. Me pediu antes de morrer que se algum dia a encontrasse, lhe dissesse algo. O quê? Que esperava que você tivesse seguido sua paixão pela arte. Que esperava que não tivesse renunciado a seus sonhos. As lágrimas caíam pelas bochechas de Clarice sem que ela percebesse. Otávio, alertado pelo silêncio repentino, levantou a vista do jornal. Clarice, o que aconteceu? Ela lhe passou o telefone sem palavras. Ele leu as mensagens lentamente, sua expressão mudando à medida que compreendia. É esta a mensagem? Perguntou. A de há meses? Sim. E esse homem, Heitor, morreu? Aparentemente. Otávio deixou o telefone sobre a mesa e a olhou com uma expressão difícil de decifrar. Você o amou? Era uma pergunta direta, sem rodeios, e merecia uma resposta igualmente honesta. Não, disse Clarice, mas poderia tê-lo amado. Se as circunstâncias tivessem sido diferentes, se minha vida tivesse tomado outro rumo, talvez. Esperava raiva, ciúmes, recriminações, mas o que encontrou no rosto de Otávio foi algo completamente diferente. Compreensão. Todos temos caminhos não percorridos, disse suavemente. Vidas que poderíamos ter vivido. O importante é a vida que escolhemos viver. E você? Perguntou Clarice. Você tem caminhos não percorridos? Ele ficou em silêncio um momento, olhando pela janela em direção à cidade que se estendia abaixo deles. Houve alguém antes de te conhecer, admitiu finalmente. Uma colega de faculdade. Era brilhante, ambiciosa, completamente inadequada para a vida que meus pais haviam planejado para mim. A deixei ir porque pensei que era o correto. Era a primeira vez em 30 anos que Clarice escutava essa história. 30 anos de casamento e ainda havia territórios inexplorados entre eles. Você se arrepende? Perguntou. Às vezes me perguntava, sobretudo nos momentos difíceis de nosso casamento. Mas agora, fez uma pausa, buscando as palavras corretas. Agora creio que os caminhos não percorridos são fantasias. Idealizamos o que poderia ter sido porque nunca tivemos que vivê-lo de verdade, com todas suas imperfeições e decepções. Clarice considerou suas palavras. Tinha razão em certo modo. Sua lembrança de Heitor estava tingida de nostalgia, de possibilidade não realizada. Nunca saberia se uma vida com ele teria sido melhor ou pior, só diferente. Quero responder para Marina, disse. Contar que finalmente segui os sonhos de que falava seu pai. Faça. Pegou o telefone e digitou uma mensagem longa, contando à filha de Heitor sobre sua redescoberta da arte, sobre as aulas, sobre o trabalho no museu. Agradeceu que a tivesse procurado, que tivesse transmitido as palavras de seu pai. A resposta de Marina foi calorosa e cheia de uma alegria que transcendia as palavras numa tela. Enviou-lhe fotografias de Heitor em seus últimos anos. Continuava trabalhando em restauração até quase o final, rodeado de pincéis e pigmentos, fiel à sua paixão até o último momento. E assim, o mistério que havia desencadeado a transformação de Clarice ficou resolvido. Não era um amante secreto, não era uma aventura esquecida. Era simplesmente a filha de um homem que havia visto seu potencial 25 anos atrás e que, de alguma forma, havia encontrado a forma de lembrá-lo quando mais precisava. Naquela noite, quando Otávio foi dormir, Clarice ficou acordada na sala, navegando pela internet em seu tablet. Procurou cursos de História da Arte em São Paulo, programas para adultos, qualquer coisa que lhe permitisse retomar aquele caminho abandonado há tanto tempo. E quando encontrou um curso avançado sobre restauração de arte sacra,
Uma chispa diminuta, mas persistente, acendeu em seu peito. A mensagem misteriosa continuava em seu telefone, mas agora com uma resposta. Uma resposta que fechava um círculo e abria outro completamente novo. E quando Otávio entrou no quarto, encontrou-a sentada na cama, rodeada de livros sobre restauração, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso nos lábios. "O que você está fazendo?" perguntou. "Lembrando", respondeu ela. "E me perguntando se podemos escrever novas cartas, novas histórias, apesar de tudo." Ele se sentou ao seu lado, tomou um dos livros e o folheou em silêncio. Quando terminou, olhou-a com uma vulnerabilidade que ela não via há décadas. "Podemos tentar", disse. "Se você quiser, podemos tentar." Não era uma promessa de final feliz. Era algo mais humilde, mas também mais honesto. A disposição de começar de novo, de construir sobre as ruínas do que haviam deixado se deteriorar. Clarice tomou sua mão e a apertou suavemente. "Vamos tentar." Os dias que se seguiram à revelação da mensagem trouxeram consigo uma paz estranha, o mistério resolvido, as verdades compartilhadas, as vulnerabilidades expostas. Tudo isso havia criado um espaço novo entre Clarice e Otávio, um território onde finalmente podiam começar a se conhecer de verdade. O trabalho na exposição entrava em sua fase final, consumindo a maior parte do tempo de Clarice. Mas algo havia mudado em sua maneira de vivê-lo. Já não se sentia como uma impostora. Já não buscava constantemente a validação dos demais. A descoberta sobre o quadro mal atribuído lhe havia dado uma confiança que antes não tinha, uma certeza de que sua perspectiva era valiosa. Lívia, a coordenadora, começou a dar-lhe mais responsabilidades. Convidou-a a participar das reuniões com a imprensa, a revisar os textos do catálogo, a opinar sobre a iluminação das salas. Verônica continuava mantendo certa distância, mas sua hostilidade havia se suavizado, transformando-se em algo mais parecido com um respeito relutante. Em casa, as mudanças eram mais sutis, mas igualmente significativas. Otávio havia reduzido suas horas de trabalho, delegando em outros executivos responsabilidades que antes acaparava. Chegava em casa a tempo para jantar, e esses jantares haviam se convertido em algo que nenhum dos dois teria imaginado meses atrás. Conversas reais, trocas genuínas sobre seus dias, suas preocupações, suas pequenas alegrias. Uma noite, enquanto tomavam café na varanda observando as luzes da cidade, Otávio fez uma confissão que pegou Clarice de surpresa. "Tenho visto um terapeuta." Ela o olhou com assombro. Otávio sempre havia desprezado o que chamava o negócio dos sentimentos, considerando a terapia como uma fraqueza inaceitável para alguém de sua posição. "Desde quando?" 2 meses. Desde que me dei conta de que não sabia como falar com você, como estar com você, como ser um marido de verdade." "E o que você aprendeu?" Ele suspirou, olhando para o horizonte noturno. "Que passei toda a minha vida tentando ser o que se esperava de mim. O empresário bem-sucedido, o filho perfeito, o pilar da família, e no processo esqueci de ser simplesmente alguém. Esqueci que as pessoas não são projetos que se gerenciam, mas seres com os quais se conecta." Era uma honestidade que Clarice nunca havia escutado dele, e compreendeu, com uma claridade repentina, que ambos haviam sido prisioneiros de papéis que nunca haviam escolhido conscientemente. "Eu também esqueci quem era", admitiu. "Me converti no que pensei que deveria ser. A esposa perfeita, a anfitriã impecável, mas por dentro estava vazia. E agora, estou aprendendo a me preencher, com coisas que importam, com paixões que me pertencem, com uma vida que é minha." Otávio estendeu a mão e tomou a dela, entrelaçando seus dedos com uma ternura que ela havia esquecido que existia. "Há lugar para mim nessa vida?" Era a pergunta que flutuava entre eles há meses, a que nenhum havia se atrevido a formular diretamente. "Há lugar para quem você quiser ser", respondeu Clarice. "Não para o empresário que trabalha 20 horas por dia, não para o marido ausente. Mas se você quiser ser alguém diferente, alguém que esteja presente, então sim, há lugar." Não selaram o pacto com um beijo nem com promessas grandiosas.
Simplesmente permaneceram ali, juntos, observando a noite que se estendia sobre São Paulo, conscientes de que o que estavam construindo era frágil, mas também possível. Os preparativos para a inauguração da exposição alcançaram seu momento mais intenso. A semana anterior ao evento, Clarice mal passava tempo em casa, dividida entre o museu, as reuniões de imprensa e os últimos ajustes às salas. Mas agora Otávio a esperava cada noite com o jantar preparado. Simples, porque suas habilidades culinárias eram limitadas, mas feito com intenção, e a escutava falar sobre seu dia com um interesse que já não fingia. O grupo de estudos também estava em efervescência. Solange e Júlio haviam conseguido convites para a inauguração e não paravam de fazer perguntas sobre o que lhes esperava. Mirtes, de Salvador, enviava mensagens de ânimo e prometia estar presente mesmo que fosse só em espírito. 3 dias antes do evento, Clarice recebeu uma ligação inesperada. Era o diretor do museu, alguém com quem mal havia trocado palavras durante todo o projeto. Senhora Medeiros, disse com voz cerimonial, queria informá-la pessoalmente de que a descoberta que você fez sobre a atribuição do quadro gerou um interesse considerável no mundo acadêmico. Vários especialistas solicitaram mais informações e há um artigo em preparação para uma revista especializada. Clarice ficou sem palavras. Também gostaria, continuou o diretor, de discutir com você a possibilidade de uma posição mais formal no museu. Seu trabalho durante estes meses foi excepcional e acreditamos que poderia contribuir muito com nossa equipe de pesquisa. Quando desligou o telefone, Clarice ficou olhando para a parede de seu escritório com expressão atordoada. Um trabalho real, não de voluntária, mas de profissional reconhecida. Naquela noite, compartilhou a notícia com Otávio, esperando resistência, objeções, alguma tentativa de dissuadi-la. Mas ele simplesmente sorriu e a abraçou com força. Você merece, disse. Você conquistou. E pela primeira vez em muito tempo, Clarice acreditou que era verdade. A noite antes da inauguração, São Paulo se cobriu de uma neblina sutil, que difuminava as luzes dos edifícios e dava à cidade um aspecto quase onírico. Clarice permanecia acordada, incapaz de dormir, com a mente repleta de pensamentos que se negavam a se ordenar. Levantou-se sem fazer barulho, cuidando de não despertar Otávio, e caminhou até a sala. As luzes da cidade se filtravam pelas janelas, criando sombras dançantes nas paredes. Serviu-se um copo d'água e sentou-se no sofá contemplando o apartamento que havia sido seu lar durante 3 décadas. Tudo havia mudado em menos de 1 ano. As mesmas paredes, os mesmos móveis, mas algo fundamental era diferente. Ela era diferente. Lembrou da noite de seu aniversário, apenas 9 meses atrás, quando se sentou sozinha diante de um bolo que ninguém celebrou. Lembrou da desolação, da resignação, da sensação de que sua vida havia terminado antes de começar realmente. E agora? O som de passos a interrompeu. Otávio apareceu no vão da sala com o cabelo despenteado e os olhos ainda pesados de sono. Não consegue dormir? Perguntou. Nervos, admitiu ela. Amanhã é um dia importante. Ele assentiu e sentou-se ao seu lado, tão perto que seus ombros se tocavam. Nervosa pela exposição ou por algo mais? Clarice considerou a pergunta. Era mais profunda do que parecia à primeira vista. Por tudo, suponho. Pelo que vem depois. Se vou ser capaz de manter isso, de continuar sendo essa pessoa que estou aprendendo a ser. Você será, disse Otávio com convicção, porque essa pessoa sempre esteve ali, só estava esperando o momento adequado para sair. E você? Está nervoso por algo? Ele permaneceu em silêncio um momento, olhando em direção às luzes da cidade. Tenho medo, admitiu finalmente. Medo de não ser bom o suficiente para você. De que, agora que encontrou tudo isso, perceba que não precisa de mim. Era uma vulnerabilidade que o Otávio de 1 ano atrás jamais teria mostrado. E aquela honestidade, aquela disposição de se expor, comoveu Clarice mais do que qualquer gesto grandioso poderia ter feito. Não se trata de precisar de você, disse suavemente. Se trata de te escolher, de que cada dia, apesar de tudo o que aconteceu, escolhamos estar juntos.
E você me escolhe? A pergunta ficou suspensa no ar, carregada de todo o peso de sua história compartilhada. Estou te escolhendo agora, respondeu Clarice. Não posso prometer amanhã nem o dia seguinte, mas agora, neste momento, te escolho. Otávio tomou sua mão e a levou aos lábios, beijando seus nós dos dedos com uma ternura que ela havia esquecido que existia. Então começaremos por agora, disse. E veremos onde nos leva. Permaneceram assim, sentados na penumbra, até que o amanhecer começou a filtrar seus primeiros raios pelas janelas. Não fizeram promessas eternas, não juraram amor imperecível, mas naquele silêncio compartilhado havia algo mais valioso, a disposição de tentar dia a dia, momento a momento. Quando chegou a hora de se preparar para a inauguração, Clarice se olhou no espelho com olhos novos. Viu as rugas, os cabelos brancos que começavam a aparecer, as marcas que o tempo havia deixado em seu rosto. Mas também viu algo que não estava ali meses atrás, uma luz nos olhos, uma determinação na expressão, uma mulher que finalmente se reconhecia a si mesma. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um vestido de seda cor marfim que havia comprado especialmente para a ocasião. Maquiou-se com sutileza, escolhendo realçar em vez de ocultar. E quando Otávio entrou no closet, já vestido com seu melhor terno, olhou-a com uma admiração que não tentou disfarçar. Você está radiante, disse. Me sinto radiante, respondeu ela, e era a verdade. Saíram juntos em direção ao museu, caminhando pelas ruas de São Paulo que começavam a despertar. O céu estava limpo, com aquele azul intenso que só se vê nas manhãs de outono, e o ar tinha uma frescura que prometia começos. Clarice respirou profundamente, enchendo seus pulmões da cidade que havia sido seu lar toda sua vida, mas que agora, pela primeira vez, sentia verdadeiramente sua. Hoje era o dia, não só da exposição, mas de tudo o que havia construído, de tudo em que se havia convertido, e estava pronta para enfrentá-lo. A pinacoteca resplandecia sob as luzes da tarde. Os convidados começavam a chegar, um desfile de críticos de arte, acadêmicos, mecenas e personalidades culturais que se congregavam no vestíbulo principal, taça de champanhe na mão, murmurando antecipações sobre o que lhes esperava. Clarice observava a cena de um canto, sentindo-se estranhamente alheia apesar de ter contribuído para criar o espetáculo que estava prestes a se desenrolar. Ao seu lado, Lívia revisava os últimos detalhes em seu tablet enquanto a equipe se certificava de que tudo estivesse em seu lugar. Nervosa, né? Perguntou Lívia sem levantar a vista. Aterrorizada, admitiu Clarice. Lívia sorriu e finalmente a olhou. Você vai se sair muito bem. Lembre-se, você conhece essas obras melhor que ninguém. Viveu com elas durante meses. Antes que Clarice pudesse responder, o diretor do museu apareceu para indicar que era hora de começar. Os convidados foram conduzidos em direção às salas de exposição e ela tomou sua posição junto à primeira obra, preparando-se para oferecer uma das visitas guiadas que havia ensaiado durante semanas. Entre a multidão, reconheceu rostos, Solange e Júlio, com expressões de orgulho que a fizeram sorrir. Vários colegas de suas aulas da universidade. Marina Alencar, a filha de Heitor, que havia viajado de Salvador para estar presente. E, é claro, Otávio, que permanecia na periferia do grupo, observando-a com uma mistura de admiração e algo que se parecia muito com amor. A visita começou. Clarice falou dos quadros com uma paixão que não precisava fingir, explicando técnicas, contando histórias, revelando os segredos que haviam permanecido ocultos durante séculos. Sua voz ressoava com claridade nas salas silenciosas, capturando a atenção de até os visitantes mais céticos. Quando chegaram ao espaço onde deveria estar o quadro que ela havia identificado como cópia, encontraram em seu lugar um painel explicativo que narrava a descoberta. O diretor aproveitou a oportunidade para apresentá-la formalmente. Clarice Medeiros, disse, é a responsável por essa descoberta excepcional. Sua perspicácia nos poupou de um erro que teria sido constrangedor, para dizer o mínimo. Os aplausos ressoaram na sala, e por um momento, Clarice não soube como reagir. Procurou com o olhar Otávio, encontrando em seus olhos
o reconhecimento que havia ansiado durante anos sem sabê-lo. A noite continuou entre conversas, brindes e felicitações. Críticos que inicialmente a haviam olhado com ceticismo, agora solicitavam sua opinião. Acadêmicos que haviam dedicado suas vidas à arte a tratavam como igual. E tudo isso, embora gratificante, parecia de algum modo secundário diante do que realmente importava. No final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Clarice se encontrou sozinha diante de uma obra de Mestre Ataíde. O museu havia fechado suas portas, mas ela havia obtido permissão para ficar mais um momento, para se despedir à sua maneira de um projeto que havia transformado sua vida. As cores vibrantes do teto barroco pareciam dançar sob a iluminação especial, os anjos e santos flutuando num céu de azul e dourado que desafiava a gravidade. Obrigada, murmurou sem saber exatamente a quem se dirigia. Talvez a Mestre Ataíde, talvez a Heitor, talvez a versão de si mesma que meses atrás havia decidido despertar. Uns passos atrás dela, anunciaram que não estava sozinha. Otávio apareceu ao seu lado, contemplando o quadro com uma atenção que antes não teria mostrado. É extraordinário, disse. Agora entendo por que isso te apaixona. O que você entende? Que cada quadro é uma janela, para outra época, para outra mente, para outra forma de ver o mundo. E que saber olhar através dessas janelas é um dom. Clarice se virou para ele, surpresa pela profundidade de sua observação. Nunca pensei te ouvir dizer algo assim. Nunca pensei dizer, admitiu ele. Mas tenho te observado esses meses. Vi como você fala de arte, como olha, como te transforma. E me dei conta de que o problema nunca foi que não podia entender. O problema foi que nunca tentei. E agora? Agora quero tentar. Quero aprender a ver o mundo como você vê. Não porque vou me tornar especialista em arte, mas porque quero te conhecer de verdade. Conhecer tudo o que te apaixona, o que te emociona, o que te faz ser quem você é. Eram as palavras que Clarice havia esperado ouvir durante anos, embora nunca as tivesse formulado conscientemente. E escutá-las agora, neste lugar que havia sido o cenário de seu renascimento, tinha um significado que ia além do que as palavras podiam expressar. Eu te amo, disse ele. Não da maneira que te amava antes, aquela maneira que era mais posse que amor. Te amo como você é agora, como se converteu. E se você me deixar, gostaria de passar o resto da minha vida aprendendo a te amar melhor. Clarice sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, mas desta vez não eram de tristeza, nem de frustração. Eram lágrimas de algo que se parecia muito com esperança. Não vai ser fácil, advertiu. Temos anos de silêncio que superar, feridas que sarar. Eu sei, mas pela primeira vez na minha vida, estou disposto a fazer o trabalho difícil. Por você. Por nós. Pela vida que ainda podemos construir juntos. Olharam-se durante um longo momento. Duas pessoas que haviam passado décadas compartilhando espaço sem realmente se encontrar, e que agora, finalmente, começavam a se ver. Clarice tomou sua mão e a apertou suavemente. Então construamos, disse. E ali, sob o olhar eterno de Mestre Ataíde, selaram não um final, mas um princípio, não uma promessa, mas uma intenção, a de tentar, dia a dia, momento a momento, até que a vida decidisse outra coisa. O sol de outubro caía sobre o jardim da pequena pousada no Pelourinho, tingindo as buganvílias de tons dourados. Clarice estava sentada sob a pérgola coberta de flores, com um caderno de esboços no colo e um lápis de carvão na mão. A alguns metros de distância, Otávio lia numa rede, levantando a vista de vez em quando para observá-la com um sorriso que já não tentava disfarçar. Haviam comprado a propriedade 6 meses atrás, um impulso que surpreendeu ambos, mas que resultou ser uma das melhores decisões de suas vidas. Não haviam abandonado São Paulo. O apartamento dos Jardins continuava sendo seu lar principal, e o trabalho de Clarice no museu requeria sua presença regular. Mas este canto da Bahia havia se convertido em seu refúgio, o lugar onde vinham para lembrar por que haviam decidido começar de novo. O último ano havia sido uma viagem de descobertas.
Clarice havia aceitado a posição no museu, inicialmente em meio período, e havia se convertido em uma das vozes mais respeitadas no campo da autenticação de obras do período colonial. Seu artigo sobre o quadro mal atribuído havia sido publicado numa revista acadêmica de prestígio e havia recebido convites para dar conferências em universidades de todo o Brasil. Mas mais importante que as conquistas profissionais era a transformação pessoal. Havia aprendido a ocupar espaço, a pedir o que precisava, a ser visível sem pedir permissão. O grupo de estudos continuava se reunindo no Café Girondino, embora agora Clarice fosse mais facilitadora que participante, compartilhando o que havia aprendido com outros que, como ela, buscavam se reinventar. Mirtes as visitava frequentemente. Havia completado seu trabalho em Salvador e retornado a São Paulo, mas agora viajava com frequência, perseguindo projetos que a enchiam de energia. Sua amizade com Clarice havia se aprofundado, convertendo-se numa daquelas relações que transcendem as circunstâncias. Quanto a Otávio, a mudança havia sido talvez a mais surpreendente. Havia reduzido drasticamente sua participação na empresa, delegando a direção diária numa equipe de executivos, enquanto ele se reservava apenas as decisões estratégicas mais importantes. O tempo liberado dedicava a coisas que antes teria considerado triviais: aprender a cozinhar, cultivar o jardim da pousada, ler os livros que levavam décadas acumulando poeira em sua biblioteca. Mas, sobretudo, dedicava a Clarice, a escutá-la, a acompanhá-la, a aprender sobre arte através de seus olhos. Não havia se convertido num especialista, provavelmente nunca seria, mas havia desenvolvido uma apreciação genuína que transformava suas visitas a museus em experiências compartilhadas, em vez de obrigações toleradas. O casamento não era perfeito. Ainda havia dias difíceis, momentos em que os velhos padrões tentavam ressurgir, discussões que revelavam quanto trabalho ficava por fazer. Mas agora tinham ferramentas para navegar esses momentos: a honestidade de nomear o que sentiam, a paciência de escutar antes de reagir, a humildade de pedir desculpas quando era necessário. Clarice levantou a vista de seu caderno e observou a paisagem que se estendia diante dela. As ladeiras do Pelourinho se ondulavam até o mar, salpicadas de casarões coloridos que brilhavam sob o sol. Em algum lugar próximo, um pássaro cantava uma melodia que parecia composta especialmente para aquele momento. "No que você está pensando?" perguntou Otávio da rede. "Na mensagem", respondeu ela. "A que mudou tudo." "Ainda pensa nisso?" "Às vezes, não com nostalgia, mas com gratidão, suponho. Sem aquela mensagem, talvez continuasse sendo a mulher que era há 1 ano, esperando, calando, desaparecendo." Otávio deixou o livro sobre a mesa e caminhou até ela, sentando-se ao seu lado no banco de ferro forjado. "Você se arrepende alguma vez?" perguntou. "De ter esperado tanto tempo para despertar?" Clarice considerou a pergunta com a seriedade que merecia. "Às vezes me entristece pensar nos anos perdidos, mas também creio que tudo aconteceu quando tinha que acontecer. Se tivesse despertado antes, talvez não estivesse pronta. Talvez precisasse de todos aqueles anos de silêncio para valorizar finalmente o que significa ter voz. E agora que a tem. Agora que a tenho, não penso voltar a me calar." Ele sorriu, aquele sorriso que agora chegava aos olhos com uma frequência que antes teria parecido impossível. "Bom", disse, "porque sua voz é o que mais gosto de escutar." Ficaram assim um momento, em silêncio, mas juntos, observando como o sol começava sua descida em direção ao horizonte. O ar cheirava a flores de laranjeira e terra molhada, a todas as promessas que continha aquele lugar que haviam feito seu. Clarice pensou em todas as versões de si mesma que havia sido ao longo de sua vida. A menina que sonhava com arte, a jovem que estudou em Salvador, a esposa que se desfocou para encaixar num molde, a mulher que finalmente decidiu se quebrar para se reconstruir. Todas essas versões habitavam nela, cada uma contribuindo com algo para quem era agora. E quem era agora? Era alguém que gostava de si mesma, alguém que ocupava seu espaço no mundo sem pedir desculpas,
Alguém que havia aprendido que nunca é tarde para começar de novo. Levantou-se do banco e estendeu a mão em direção a Otávio. Venha, disse. Quero te mostrar algo. Guiou-o através do jardim, passando entre as jabuticabeiras carregadas de frutos, até chegar a um pequeno galpão que haviam convertido em ateliê. Dentro, apoiada contra a parede, havia uma tela em que Clarice vinha trabalhando durante semanas. Era um quadro da pousada ao entardecer, pintado com uma técnica que mesclava o que havia aprendido, estudando os mestres com algo que era inteiramente seu. As cores tinham uma luminosidade particular, uma forma de capturar a luz que não tentava ser perfeita, mas honesta. Terminei esta manhã, disse. É o primeiro que considero digno de te mostrar. Otávio contemplou a pintura em silêncio durante um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca de emoção. É lindo, disse. Mas o que mais gosto é que posso te ver nele. Não só sua técnica, mas você. Sua forma de olhar o mundo. Clarice sentiu algo quente se expandir em seu peito. Não precisava da validação de ninguém. Havia aprendido isso. Mas recebê-la dele, depois de tudo o que haviam atravessado, tinha um significado especial. Quero que você pendure no Living de São Paulo, disse, como lembrança. De quê? De que sempre estamos a tempo de nos reinventar. De que o amor pode crescer mesmo em terreno árido, se lhe dermos água suficiente. De que as segundas oportunidades existem para quem se atreve a tomá-las. Otávio a olhou com uma intensidade que já não tentava ocultar. Eu te amo, Clarice, mais do que achei possível amar alguém. Eu também te amo, respondeu ela. Não apesar de tudo o que passamos, mas de alguma forma graças a isso. Porque nos obrigou a escolher, a trabalhar, a nos converter em pessoas dignas do amor que queríamos receber. Abraçaram-se ali, no pequeno ateliê iluminado pela luz dourada do entardecer, rodeados de telas em branco que esperavam ser preenchidas de histórias. Não era um final de conto de fadas, não havia princesas resgatadas nem finais sem nuvens. Era algo melhor. Era real. Com todas suas imperfeições, suas incertezas, seus trabalhos pendentes. Quando se separaram, Clarice caminhou até a janela e olhou para o horizonte, onde o sol se afundava lentamente, incendiando o céu de laranjas e púrpuras. Sabe o que é mais bonito? Perguntou sem se virar. O quê? Que isto é só o começo. Temos anos pela frente, décadas talvez, para continuar nos descobrindo, para continuar crescendo, para continuar pintando novos quadros juntos. Otávio se aproximou e a envolveu com os braços por trás, apoiando seu queixo em seu ombro. Então pintemos, disse. E enquanto o sol desaparecia atrás das palmeiras, selando o dia com sua última luz, Clarice soube com absoluta certeza que havia tomado a decisão correta. Não a de ficar com Otávio, embora isso também. A decisão de despertar. A decisão de viver. A decisão de ser, finalmente e irrevogavelmente, ela mesma. Às vezes pensou, uma mensagem enviada ao número errado pode mudar uma vida inteira, mas só se essa vida está pronta para ser mudada. E ela, depois de 55 anos de espera, finalmente estava.